Calígula comandou o Império Romano por apenas 1400 dias. Agora, com 2 anos e meio de governo, o povo de Roma ainda o adora, graças aos seus festivais públicos ininterruptos. De início, ele tomou a decisão de manter o povo ao seu lado. Ele cuidava deles, fazia jogos para eles. Era bom para eles. Para os aristocratas de Roma no Senado, ele tem sido um pesadelo, humilhando-os em cada oportunidade. Ele cansou o Senado, pegou no pé deles, os irritou o máximo que conseguiu. Calígula não mostrou respeito à classe dominante. Então, não surpreende que alguns dos aristocratas mais poderosos de Roma comecem a planejar maneiras de tirá-lo do poder. Conspirações em toda parte. Calígula ouve rumores sobre os cônsules de Roma, os 2 oficiais eleitos pelo Senado para sua liderança. E Calígula entra em ação. Do nada, Calígula manda prender os 2 cônsules, os 2 oficiais executivos. Isso era inédito. Imagine o presidente americano prendendo os representantes do Senado de ambos os partidos. A acusação era de que eles não o honraram devidamente em seu aniversário. Claro que há outra teoria: conspiração. Calígula tortura os senadores presos e descobre uma grande conspiração para assassiná-lo. De repente, esses cônsules foram forçados a cometer suicídio. O imperador logo descobre que o plano é bem mais profundo. Não é só um bando de senadores insatisfeitos. É sua família. É uma traição devastadora que atinge Calígula diretamente no coração. Acontece que suas irmãs e seu cunhado, Lépido, planejam matá-lo antes que ele produza um herdeiro homem. Lépido era o próximo na linha do trono. Mas agora parece que ele e as 2 irmãs de Calígula estão no centro de um plano de longo prazo para assumir o poder. Se você é da família imperial, não é como qualquer outra família. Qualquer um que é parente seu é ao mesmo tempo seu rival. Pense nisso como a máfia nos filmes de Hollywood. Os parentes se tratavam assim. Eles não tinham problemas em chutar uns aos outros quando precisavam. Calígula precisa fazer deles um exemplo. Ele ordena que seu cunhado Lépido seja executado. Depois força sua irmã mais velha, Agripina, a caminhar 170 quilômetros nos campos de Roma, levando as cinzas de seu co-conspirador. E numa atitude maligna, ele exila as 2 irmãs na mesma ilha para onde o imperador Tibério enviou sua mãe para morrer 10 anos antes. Eles podiam ser usados como um exemplo para qualquer oposição, para qualquer um que quisesse se revoltar contra o imperador. Não se pode pensar na sua irmã como sua irmã. Ela é sua irmã, mas também sua rival. Agripina vai rir por último. Ela será a mãe de um imperador quase tão famoso quanto seu irmão Calígula. Seu nome é Nero. Também envolvido na conspiração está um dos maiores generais de Calígula, o comandante de 8 legiões veteranas. Calígula também o executa. Mas isso cria um problema, porque aquele general era encarregado de uma das fronteiras mais perigosas de Roma. Nos últimos 90 anos, a fronteira norte do Império é o rio Reno. Lá, soldados romanos lutam para evitar que as ferozes tribos da Germânia tomem o Império. Calígula precisa que esses soldados se mantenham leais. Para qualquer imperador romano é absolutamente crucial ter a lealdade total das legiões, principalmente nas perigosas fronteiras com províncias armadas. Ele também precisa delas se quiser realizar seu sonho real de expandir o Império e glorificar seu nome. Calígula segue para o norte. Comandante Calígula.
É sempre importante para um novo imperador romano fazer alguma coisa de sucesso militarmente, porque assim ele ganha a lealdade do exército, que, vamos admitir, é como você mantém seu poder no final. No que diz respeito a Calígula, sendo o filho de Germânicos, ele tinha de se mostrar um comandante eficiente em campo. Calígula sabe que a melhor maneira de cimentar sua autoridade em Roma é pela conquista militar. Os romanos respeitam seus generais acima de qualquer coisa. Ele precisa de uma campanha militar. O Império já ocupa todo o Mediterrâneo, mas Calígula quer mais. Há um lugar que não vê um exército romano desde que Júlio César tentou invadir uns 90 anos antes. E de acordo com os espiões de Calígula, estava pronto para a invasão agora. A Britânia. O que ele queria fazer era não só superar seus parentes, mas também superar Júlio César, que era o avô de todos. Calígula nomeia um novo general, mais confiável, para fazer a defesa de Roma ao longo do Reno e cobrir seu flanco. E depois ele lidera 4 legiões veteranas em direção a oeste até a glória. Finalmente, Calígula e suas tropas chegam às margens do Canal da Mancha. E lá, se podemos confiar nas fontes antigas, algo de muito bizarro acontece. De acordo com o historiador antigo Suetônio, o imperador Calígula reúne suas legiões aqui, na praia, em formação de batalha, com armas de cerco e tudo mais, e ordena que eles marchem contra o mar. De acordo com a história, Calígula determinou a conquista do próprio oceano. E não só isso. Quando isso não dá certo, ele ordena que os homens coletem conchas e pedras dentro de seus capacetes e túnicas. O que deu na cabeça dele? Aqueles eram veteranos de guerra. Claramente ele estava louco. Durante séculos, muitos usaram esse episódio para provar que Calígula estava louco. Por que ele ordenaria que as tropas recolhessem conchas na praia? Poderia haver algo além disso? A resposta pode estar no que aconteceu quando os romanos conseguiram cruzar o canal 3 anos depois. Sabemos que quando as legiões de Cláudio chegaram a essas margens, fizeram um motim. Elas se recusaram a entrar nos barcos. Para elas, aquele era o limite do mundo. Os comandantes levaram semanas para convencê-las a fazer a travessia, e parece que algo bem parecido aconteceu a Calígula. Pela lei romana, a punição por motim é matar 1 em cada 10 homens das legiões envolvidas. Eles chamam de dizimação. Matar 1/10. Calígula certamente não tem dificuldades em dizimar suas tropas. Mas isso podia ser um desastre. Calígula não pode dizimar suas tropas se elas se amotinam. Afinal, ele acabou de executar seu general e não quer que os exércitos da Gália fiquem contra ele. Então ele os manda coletar conchas aqui na praia, como maneira de humilhá-los. Mandar, sabe, aqueles soldados romanos duros e frios catarem conchas da praia era uma grande humilhação para um homem. Para os romanos era pior. Para Calígula, a tentativa de invadir a Inglaterra é um fracasso devastador que ele não admite em casa. Ao invés disso, ele envia mensagens ao Senado sobre suas manobras militares de sucesso à beira do Mar do Norte. Relatos que podem levar ao boato de que ele ordenou que seus homens literalmente atacassem o oceano. Calígula estava voltando a Roma depois da sua aventura no norte. Ele achava que fez bastante no norte. Fortaleceu as defesas do Reno, preparou o caminho para a invasão romana em larga escala na Britânia, venceu o Canal da Mancha. Por isso, merecia um triunfo romano. Mas o Senado não estava afim de fazer isso. O triunfo é uma tradição honrosa romana. Generais romanos que voltam de uma grande vitória militar fazem uma parada com suas tropas pelo centro de Roma, ovacionados pelo povo. Era uma das mais altas honras que alguém podia ter no mundo antigo. Mas triunfos devem ser feitos pelo Senado. E eles não querem fazer um para Calígula. Ao invés disso, simplesmente enviam mensagens apressando seu retorno para que decisões sejam tomadas. Aí ele começou a se irritar. Sua resposta era: eu vou sim, mas quando chegar, vou levar isso. E tocava a espada ao seu lado. Calígula estava decidido. Apesar de não ter conquistado a Britânia, ele finalmente ia conquistar o Senado romano.
3 anos em seu governo de 1400 dias, e a posição do imperador Calígula enfraqueceu. Ele teve que deter brutalmente uma conspiração liderada por suas próprias irmãs. Falhou em sua tentativa de invadir a Britânia. E agora o Senado se recusa a dar a ele a honra de uma procissão triunfal por Roma. Calígula precisa lembrar a todos de quem está no comando. Era importante não só ser imperador, mas ser visto como imperador. A prova do poder. Calígula decide que é hora de comemorar sua grandeza com uma demonstração pública de seu poder, da qual as pessoas vão falar por gerações e gerações. Se ele não pôde ter uma parada triunfal por Roma, vai fazer um grande espetáculo mais ao sul, num local amado pelos aristocratas romanos, a cidade costeira e balneária de Baia. Baia era o playground da aristocracia romana. Era a cidade de veraneio de luxo da elite de Roma. De dia, você podia relaxar num complexo de banho. E à noite, banquete com iguarias trazidas de navio de todo o império. Hoje, a cidade antiga de Baia está quase totalmente submersa, escondida debaixo do mar Mediterrâneo. Mas na época de Calígula, era onde os ricos e famosos mantinham suas casas de veraneio. É aqui que Calígula decide fazer um dos espetáculos mais estranhos e monumentais da história. Calígula ordena que uma frota de navios afunde em pares daqui até o porto movimentado de Pozzuoli, o que faz represar toda essa parte. Por quê? Ele queria construir uma ponte que atravessasse toda a Baía. Vai ser uma das estruturas mais bizarras na história. Uma ponte temporária de 5 quilômetros atravessando a Baia. Não é a primeira vez que alguém constrói uma ponte usando navios. O grande rei persa Xerxes uma vez criou uma ponte em um estreito entre a Turquia e a Grécia para poder marchar suas tropas por ela. Agora, 500 anos depois, Calígula espera superar o famoso rei persa. Os engenheiros de Calígula começam a lançar pedras e terra nos navios afundados, até criarem uma ponte de terra de 5 quilômetros até o outro lado. Ele até ordena que pavimentem com pedras, como uma verdadeira estrada romana. Finalmente o palco está armado. Calígula põe uma guirlanda de folhas de carvalho, monta em seu cavalo e lidera sua legião através da ponte de Baia até Pozzuoli. Não foi tanto uma parada, mas uma peça de teatro espetacular. Atrás dele, centenas de soldados vestidos para a batalha. E eles levaram o dia inteiro para fazer a travessia. Naquela festa, Calígula e suas tropas fizeram uma festa em Pozzuoli. Debochadamente, eles se intitularam prisioneiros dos bordéis do porto e beberam até tarde da noite. Então, no dia seguinte, eles fazem tudo ao contrário. Só que dessa vez, Calígula monta numa charrete levada por cavalos e metade da população de Pozzuoli entra na diversão. Toda a ponte é iluminada com tochas, permitindo que a festa continuasse noite adentro. Começam brigas e alguns até se afogam quando as coisas fogem ao controle. Historiadores usaram a ponte de Calígula para o nada como prova de sua profunda insanidade. Mas ela teria propósitos mais estratégicos? Imagina que você é um desses aristocratas romanos assistindo de sua casa a festa que acontecia na Baía. Você ficaria aterrorizado. Calígula desencadeou profundo caos. Ele essencialmente dizia: não preciso dos seus triunfos, não preciso das suas honras, eu sou o grande Calígula. Ele acreditava de verdade que as pessoas o admirariam por isso, e muita gente admirou. Ele era muito popular em certos setores da comunidade. Em parte era a vontade de festejar, de se divertir, mas eu acredito que há uma dimensão política nisso, sabe? Como um imperador, você quer ser cada vez maior, mais e mais distante, mais parecido com um deus. Os imperadores romanos geralmente criavam grandes monumentos para exibir seu poder. Os aquedutos de Roma e os arcos monumentais, até templos como o Panteão, foram fundados e construídos por homens que esperavam ganhar os corações e as mentes do povo. Mas os projetos de Calígula não são grandes obras públicas. Eles parecem ser só testamentos ao seu próprio ego.
Quando vemos seus projetos de construção, é interessante quanto são focados nele próprio. Talvez o maior exemplo disso seja o que ele fez no Lago Nemi, apenas 32 quilômetros ao sul de Roma. Prazeres flutuantes. Esse lago aqui e também a floresta que o rodeia são um lugar especial para o imperador Calígula, porque na antiguidade ele era considerado o lar sagrado da deusa Diana, que é a deusa da floresta e também da lua. Era aqui que Calígula costumava vir para fugir do estresse e do caos da cidade de Roma. E é aqui que ele decide construir uma coisa diferente de tudo que já foi construído antes e diferente de tudo que foi repetido depois. Foi uma descoberta só feita nos anos 30, quando arqueólogos trabalhando para Mussolini drenaram o lago. Eles descobriram 2 enormes navios, maiores que tudo que os historiadores pensavam que os romanos fossem capazes de construir na época. Os 2 tinham o comprimento de um campo de futebol e 23 metros de largura. Quando leram as inscrições no navio, eram impressionantes. Com verba, poder e ego ilimitados, parece que Calígula decidiu construir os maiores navios do mundo. Como você pode ver aqui, o Lago Nemi é bem pequeno. Ele tem menos de 1,5 km de diâmetro. Agora, tenta imaginar, nesse espaço relativamente pequeno, uma barcaça, equivalente a um campo de futebol em comprimento. Agora imagina 2 dessas barcaças flutuando nesse lago. Na margem, arqueólogos reconstroem com dificuldade os impressionantes navios. Mas apesar de terem sobrevivido por quase 2.000 anos no fundo do lago, eles não puderam sobreviver à Segunda Guerra Mundial. Os navios foram destruídos num bombardeio aéreo. Mas o prédio que os guardou está de pé ainda hoje, como um testamento à sua enormidade. Os navios faziam o lago parecer pequeno e impressionaram qualquer convidado que tivesse a sorte de ser chamado a bordo. Calígula constrói esses enormes palácios de prazer flutuantes em padrões de luxo que jamais foram vistos antes. Os navios são construídos para fazer cruzeiros regados a vinho a lugar nenhum. Os pisos eram cobertos de mosaicos vindos de todo o Império Romano. Cada um dos tijolos de terracota do teto era coberto de bronze. O mais impressionante de tudo isso, eu acho que é o fato de todo o navio ter um sistema de canos para água quente e também para água fria. Na verdade, a água quente podia correr por baixo de alguns dos pisos de mármore, para que cada um dos salões pudesse ser aquecido e confortável para os convidados que chegavam aos navios de Calígula. O templo, ricamente decorado e navio do prazer, servia como uma lembrança viva do poder e da riqueza de Calígula. Estava sempre ansioso para mostrar que havia uma grande diferença entre um imperador e um senador. Ele diz: eu sou mais rico e mais poderoso que o de mais alta classe no mundo romano. Ele também envia uma outra mensagem, que é: esses navios foram construídos imitando o estilo dos navios antigos que levaram faraós pelo Rio Nilo. E completa: eu vou governar não como os 2 imperadores anteriores. Eu vou governar Roma com o poder absoluto de um faraó. Sua mensagem era clara, porque quando os navios foram descobertos, eles ainda tinham suas decorações valiosas em bronze e mármore. Parece que foram intencionalmente afundados intactos depois da morte de Calígula, provavelmente sob ordens do Senado. Eles não queriam lembranças dele. Muitos acreditam que os navios de Nemi, como os navios da Ponte de Baia, são projetos de vaidade, maneiras que Calígula teve de provar que não havia nenhum igual a ele. Ele estava pronto para se tornar um faraó divino. E como os que estavam à sua volta descobriram, questioná-lo era morrer. Para que fosse o governante indiscutível de Roma, ele tinha que pisar em muita gente. Ele tinha que pisar em muitos corpos. Calígula comandou Roma por apenas 1.400 dias. Mas depois de sobreviver a uma conspiração durante seu 3º ano no poder, ele evita Roma.
Está no norte com as legiões, faz imensos espetáculos em Baia e faz festas a bordo de seus barcos do prazer no Lago Nemi. Mostrando poder, você mostrava que era Augusto, que tinha o direito de governar. Agora, em seu 27º aniversário, ele volta à capital com uma vingança, pronto para matar todos que podem atrapalhar a sua busca por poder ilimitado. O imperador contra-ataca. Se alguém fala contra o imperador, se alguém apenas olha para ele de modo errado, entra para sua lista de inimigos. Mas ele não os prende mais. Agora, apenas mata todos eles. Uma noite, em uma reunião festiva, Calígula faz prisioneiros 3 jovens, filhos de aristocratas ricos. Um escravo diz que os ouviu criticar o imperador. Eles são amordaçados, então não podem se defender. E lá na frente dos convidados, Calígula bate e tortura os 3, até não resistirem. No final do espetáculo sangrento, os 3 garotos estão mortos no chão. Mas Calígula não terminou. Ele não quer ouvir nenhuma reclamação de seus pais ricos, então manda seus soldados até a casa deles e os mata também. A sede de sangue era uma maneira de chocar, assustar e horrorizar, e esperava que servisse como aviso. Sabemos que não serviu porque havia conspiração atrás de conspiração. Calígula mandou chicotear até a morte os acusados de traição. Ele os tortura com aço e fogo. Mas esse nível de crueldade é incomum em Roma? Sua reputação, bom, certamente é de crueldade, mas a quem ele é comparável? Os últimos 10 anos de seu antecessor Tibério também não foram muito divertidos. A diferença de Calígula é que ele parece se divertir. Ele gostava de matar as pessoas aos poucos, para que soubessem que estavam sendo mortas. Mas não é só o prazer com o sangue que o impulsiona. As mortes têm um outro motivo: dinheiro. Calígula confisca a propriedade de todo senador condenado por traição. Em certo ponto, um servo diz a ele que o senador que tinha sido executado não tinha dinheiro algum. A resposta de Calígula? Que pena. Ele morreu à toa, então. Um historiador da antiguidade diz que, para levantar fundos para sua vida extravagante, Calígula transforma seu palácio num bordel, forçando as esposas e os filhos jovens dos senadores a se prostituírem a quem viesse. Teria Calígula cafetinado as esposas dos senadores no Monte Palatino? Isso acabou saindo totalmente do controle. Era a maneira como as fontes na época que não gostavam dele escolheram exagerar e mostrar de modo ruim tudo o que ele fazia. Pode haver um pouco de verdade na história. Se ele convida os membros das famílias dos senadores em que ele não confiava para o palácio, eles ficavam sob o controle da guarda pretoriana. É um golpe brilhante porque viram praticamente reféns. Calígula percebe que não pode mais confiar em ninguém que considerava como amigo. Ele não pode sequer confiar em ninguém de sua família. Assim, se cerca de ex-escravos que adulam o imperador para terem liberdade. O círculo íntimo de Calígula agora era composto de seus servos. São homens livres, pessoas que juraram lealdade e tudo mais a ele. Se você não se entende com sua família, essa é uma outra opção. São pessoas que absolutamente se dedicam a você de maneira que seus familiares deveriam se dedicar, mas não se dedicam. Ele tem poucas pessoas com quem pode contar. Não restou mais ninguém. Um dos ex-escravos de Calígula, Protógenes, se torna um homem de grande influência, temido até pelos mais poderosos senadores. Calígula tem um secretário, cujo trabalho é monitorar os senadores para ver se não há conspirações contra ele. Um dia, esse secretário vai à Cúria e, enquanto os senadores passavam por ele, ele disse a um deles: "Por que me cumprimenta se odeia tanto o imperador?" Era só isso que os outros senadores precisavam ouvir.
Eles começaram a agredi-lo com canetas e começaram a cortar a pele dele. Mas aí piora. Correm atrás dele e começam a estripá-lo. Por fim, pegam suas entranhas e membros e amontoam na frente do imperador. Porque sabiam que para demonstrar sua lealdade a Calígula, eles tinham que entregar aquele homem. Calígula governa Roma há apenas 1.300 dias. E nesse tempo, ele passou de figura amada a um verdadeiro tirano, governando pelo medo e pela intimidação. Ele não era o imperador no modelo de um Augusto ou de um Tibério que asseguravam os poderes constitucionais? O Calígula se via mais como um rei, mais do que como um imperador romano tradicional. Era assim o poder imperial. Augusto e Tibério tinham governança total, gostassem disso ou não, e Calígula só era sincero e dizia que queria ser um rei. Ninguém ousa dizer não a ele. Cada palavra sua é lei. Quando se está nessa posição, o poder fica muito sedutor. E acho que foi isso que aconteceu com Calígula. Mas para o ego de Calígula, não é suficiente ter poder absoluto. Ele agora quer ser adorado como um deus vivo. Ele acreditava mesmo que o povo romano aceitaria como deus? Certamente isso não era normal. Mas é isso que finalmente leva Roma a destituir seu imperador? (1.300 dias de seu reinado de terror) e o ego do imperador de 27 anos está na lua. Ele usou seu poder para viver seus prazeres pessoais e assassinar qualquer senador que desaprovasse seu comportamento. Mas parece que não é suficiente. Agora ele quer ser adorado como um deus vivo. Depois da sua morte, os imperadores eram endeusados. Calígula, no entanto, deu um passo adiante, colocando ênfase na sua divindade enquanto estava vivo. Poderes divinos. Nós temos que lembrar que num momento impressionante da vida de Calígula, ele foi para a Síria com seu pai, Germânicos, e eles foram adorados como deuses. Acho que isso influenciou e ficou nele até sua vida adulta. Como sempre, o desejo de Calígula de ser adorado começa mais como uma piada. Calígula era uma pessoa que amava a arte da pantomima. E nessas performances, você geralmente personifica mitos, a mitologia grega, e interpreta o papel de um deus. Parece que de tempos em tempos ele se vestia como deus Júpiter ou Apolo, ou punha até uma peruca e se passava por Vênus, a deusa do amor. De acordo com uma história, ele exigiu que os senadores subissem ao palco e se curvassem diante dele para reverenciá-lo, e eles obedeceram. Mas Calígula quer ser adorado de verdade. Então pensa um plano engenhoso: conectar seu palácio a um templo próximo. Atrás de mim estão as 3 colunas do templo de Castor e Pólux, que era um dos templos mais antigos e mais sagrados de Roma. Atrás deles está o Monte Palatino, onde era o palácio do imperador. E ele fez do templo sua varanda, tanto que tinha um balcão que se estendia até o palácio. Calígula gostava de sentar entre as 2 estátuas imensas de Castor e Pólux, para que quando alguém se curvasse aos deuses, estaria se curvando a ele também. Ser adorado como Deus era completamente ultrajante. Pensamos nisso como um traje e isso ofendia os romanos também. De outro ponto de vista, se apresentar como um Deus era uma boa política, porque aumentava o respeito pela figura do imperador. É verdade que Calígula foi a primeira pessoa a fazer isso. Mas também vale dizer que depois, no Império dos séculos 3 e 4, isso se tornou lugar comum. Calígula só estava muito à frente de seu tempo.
Calígula passa cada vez mais tempo no local maior e mais sagrado de Roma, o Templo de Júpiter, dedicado ao rei dos deuses. Em certo ponto, ele está diante da estátua do próprio Júpiter e pergunta ao amigo que está com ele, Apelles, o famoso ator, qual de nós é mais poderoso? O que você responderia? Se disser que Júpiter é mais poderoso, está insultando o imperador. Se disser que o imperador é mais poderoso, está insultando o rei dos deuses. É uma situação perdida. Apelles hesita. E pela hesitação, Calígula dá uma surra nele. Calígula quer que todo mundo saiba de seu poder e toma uma atitude ainda mais ultrajante. Ele se declara um deus vivo. Calígula teve um templo especial, construído para sua própria divindade, e dentro havia uma estátua dele em ouro que, a cada dia, era vestida com as roupas que ele estivesse usando. Havia sacerdotes especiais e sacrifícios requintados feitos a ele. Calígula finalmente conseguiu seu objetivo de ser adorado como um deus, como os grandes faraós do Egito. Essa era uma ideia oriental. No Oriente, monarcas ficavam felizes em serem adorados enquanto vivos, e Calígula trouxe isso para Roma. Mas mesmo nas províncias romanas no Oriente, a ideia de adorar Calígula como deus não era nada popular. Na tentativa do imperador Calígula de criar um culto imperial divino em torno de si, ele faz algo realmente extremo. Ele tenta erguer uma estátua colossal de si mesmo no local mais sagrado para o povo judeu, o Templo de Jerusalém. Bom, se isso desse certo, teria repercussões catastróficas, talvez suicídios em massa para evitar que acontecesse. Por sorte, o governador local romano conseguiu impedir que a estátua fosse erguida. A resposta ao novo culto de Calígula não foi animadora. Aqui em Roma, certamente não era normal que alguém se declarasse Deus ainda em vida. O que explica a próxima bomba de Calígula: o grande insulto. Ele anuncia ao Senado que está deixando Roma e se mudando para Alexandria, no Egito. A Alexandria era um dos centros culturais mais importantes no mundo antigo nessa época da história. A Alexandria certamente era um lugar onde seu estilo de liderança autocrática seria mais aceitável. Mas estaria Calígula querendo levar a capital do Império Romano para fora de Roma? Pelas leis de Augusto, os senadores não podiam pôr os pés nas províncias do Egito. Em outras palavras, o que Calígula dizia era que criaria uma capital onde nenhum senador podia pisar e ele poderia governar como quisesse. E isso foi aterrorizante para a classe dominante. Esse foi o maior tapa na cara da sociedade romana em geral, principalmente para a aristocracia. É dezembro de 40 depois de Cristo. Calígula se organiza para passar a corte imperial para o Egito. Ele não sabe, mas nunca verá suas fronteiras. Na verdade, ele tem menos de 30 dias de vida. Calígula tinha que ser morto. Era agora ou nunca. E os riscos eram imensos. O imperador Calígula aterrorizou Roma por quase 1400 dias. Ele forçou todos a adorá-lo como um deus vivo. Agora, anuncia seus planos de mudar a capital do Império Romano para o Egito. Lá, eles sabem como adorar seus governantes como reis divinos. A ideia de Calígula mudar a capital para Alexandria acho que não foi só uma mera ameaça, isso foi usado como um golpe real contra o Senado. Há outro motivo para a partida. A última campanha de Calígula de violência contra o Senado fez dele um alvo. Para Calígula, Roma tinha se tornado um lugar perigoso. Com inimigos por trás de cada porta, era hora de sair de Roma. Se ele passa a corte imperial para Alexandria, todos em Roma vão perder. Os aristocratas, a guarda pretoriana
e até o povo. É a gota d'água. Calígula deve morrer. Um alto aristocrata é acusado de conspirar contra Calígula. A testemunha é a bela atriz Quintilia, sua amante. Calígula manda a guarda pretoriana torturar, surrar e chicoteá-la. Ela não diz nada. Comovido com sua lealdade e com seu rosto agora desfigurado, Calígula a deixa livre. Mas, de acordo com a história, ao sair, Quintilia pisa no pé de um dos soldados pretorianos. É um sinal de que ela não revelou nada. Acontece que há uma conspiração e a guarda pretoriana é parte dela. A guarda pretoriana fica cada vez mais irritada com seu benfeitor Calígula. Se ele mudar a sede do governo para Alexandria, eles perdem seu poder e sua influência. Um homem em particular se torna o foco da conspiração, Cássio Quereia. Quereia é o chefe da guarda pretoriana, o que o põe na posição perfeita para uma emboscada ao imperador. Mas por que ele se envolveria numa conspiração? Os antigos historiadores dizem que Cássio Quereia geralmente era alvo de brincadeiras cruéis de Calígula. O imperador ria de sua voz efeminada e questionava sua sexualidade em público. Mas os motivos de Quereia provavelmente foram mais complexos que isso, e ele certamente não agia sozinho. Senadores poderosos também apoiavam o plano. Seu objetivo não era só matar Calígula, mas restaurar o poder do Senado para que ele pudesse governar Roma como era antes de haver um imperador. Dia 1400. Tudo acontece durante a celebração dos Jogos Palatinos anuais próximos ao Palácio de Calígula. Naquela tarde, o imperador se retira aos seus aposentos para um banho e uma refeição no meio do dia. Para voltar ao palácio, Calígula não faz o mesmo caminho de todos. Ele entra numa série de corredores subterrâneos como este aqui, que passa pelo Monte Palatino, unindo diferentes partes do palácio. E essas passagens subterrâneas são conhecidas como criptopórticos. Os criptopórticos são desertos enquanto o imperador anda com seus guardas. É o lugar perfeito para uma emboscada. Quereia segue o imperador Calígula pelo criptopórtico. Consegue chamar sua atenção e o detém. Ele faz isso perguntando qual é a senha do dia. Habitualmente, Calígula responde com uma obscenidade. É neste momento que Quereia pega sua espada e o ataca. Mas Quereia não age sozinho. Das sombras aparecem muitos conspiradores e eles começam a apunhalar o corpo de Calígula. São senadores e tribunos e até um escravo liberto de Calígula. E eles não param até que o seu corpo esteja numa poça de seu próprio sangue. Ita. Diante do palácio, em pleno fórum, uma multidão começa a se reunir. Boatos contam que Calígula está morto. Mas será? Esse era o cara que dava festas para divertir? Era o cara que ia viver por muito tempo como o jovem imperador? E agora a festa acabou? O Senado se reúne, o clima é tenso, todo mundo está confuso. O que eles vão fazer agora? De repente, todos os senadores que estiveram se curvando a Calígula agora o chamam de tirano. Eles até pensam no retorno da República. Talvez o Império tenha sido um erro. Talvez seja necessário voltarem aos velhos tempos. Enquanto isso, a guarda pretoriana continua a caçar a família imperial. A guarda pretoriana busca pelo palácio o resto da família de Calígula. Quando encontram sua mulher, passam a espada nela. E a filha bebê deles, Drusila, tem a cabeça batida contra a parede. Nenhum descendente de sangue de Calígula pode sobreviver. Quando a guarda pretoriana vai de cômodo em cômodo, ela encontra o tio de Calígula, Cláudio, que estava escondido. Cláudio está convencido de que é o próximo a ser morto, mas não é isso que acontece. Enquanto o Senado pensa no que fazer a seguir, Quereia e a guarda pretoriana colocam seu próprio plano em ação. A guarda pretoriana leva Cláudio ao acampamento fora dos portões de Roma e o proclama imperador.
Esse era seu plano. Eles não querem o retorno da República. Enquanto houver um imperador para proteger e servir, eles terão poder e terão influência. Cláudio, o tio mais velho de Calígula, se torna o próximo imperador de Roma. Cláudio sempre foi mostrado como um homem meio bobo, mas ele foi muito mais inteligente do que se diz. E há razões para se acreditar que Cláudio estava por trás do assassinato. Cláudio certamente se beneficiou com ele. O Senado fica sabendo que a guarda pretoriana declarou Cláudio o novo imperador e que foram enganados. O sonho do Senado de retomar o poder sobre Roma agora está morto. Houve uma brecha. Houve um pequeno espaço que se fechou muito rápido e nunca mais vai reabrir. Depois da morte de Calígula, o Senado faz de tudo para remover todos os vestígios dele. Eles os declaram damnatio memoriae, uma danação da memória. Inscrições foram apagadas, estátuas foram derrubadas e destruídas, e toda a representação física do imperador foi completamente retirada dos olhos do público. Eles condenam sua memória e condenam sua imagem. Mas é tarde demais. Os 1400 dias de terror de Calígula podem ter acabado. Mas ele redefiniu o papel do imperador. Seu incrível apetite para o prazer e o derramamento de sangue serão imitados por outros imperadores que beberão do poder imperial. E Roma nunca mais será a mesma. Ele nos mostra o que pode acontecer quando não há regras. Ele era muito jovem quando chegou ao poder. Ao darem a um homem inexperiente o poder absoluto sobre o mundo, ele se corrompeu. Ele vai para os livros de história como um dos piores. Há um motivo para ele ser assassinado tão no início de seu governo. Se foi louco ou simplesmente mau, Calígula continua como um grande exemplo de como o poder absoluto corrompe completamente. Ele se tornou imortal como sempre quis. Porque até hoje, 2000 anos depois de seu reinado de terror, sua fama continua.